Unicele TV, o canal oficial da Universidade do Celebrante. Se você ainda não segue o canal, inscreva-se agora. Ative o sininho para ser avisado quando um novo vídeo for ao ar. E não se esqueça de curtir esse vídeo e deixar o seu comentário. Assim, você nos ajuda a espalhar o amor. Olá! Já estamos entrando aqui com a Lídia. Seja bem-vinda, Lídia. Nós estamos aqui no canal da Unicele TV e estamos com uma entrevista muito especial. Estamos com a cerimonialista e assessora Lídia Eloy, que já está, Lídia, há 10 anos, né, no segmento de casamentos e há 16 na área de eventos. Então, nós vamos conversar um pouco com a Lídia para sabermos como foi que tudo começou, qual é a importância de um cerimonialista, de um assessor na sua cerimônia de casamento, que é o dia mais importante da sua vida. Então, tudo tem que sair muito certinho, muito de acordo com o sonho, porque a gente trabalha realmente com o sonho de um casal. Então, a Lídia vai nos contar tudo isso. Lídia, muito prazer, mais uma vez, de estar contigo, que essa entrevista seja muito mais enriquecedora para o nosso fornecedor, o nosso colega, que também é fornecedor, para os nossos noivos, para os nossos colegas celebrantes e para todos que têm esse envolvimento com os músicos, o buffet, né, os doces, quem mais eu esqueci? Não quero, os fotógrafos, porque este canal da Unicele é para isso, é para enriquecer, compartilhar experiências, e hoje é você que está aqui comigo. Muito prazer, muito obrigada, viu? Satisfação pelo convite, viu, Rosana? Muito obrigada, linda. Então, me conta um pouquinho, como começou a sua carreira, como você decidiu entrar nesse mercado de eventos? Bom, em 2007, eu já tinha entendido que eu não queria trabalhar como química, porque eu tinha feito Você é formada em química. industrial, e aí eu acabei não terminando o curso, porque eu fui fazer um estágio e entendi que não era o que eu estava querendo. Mudei a faculdade, fui para administração, e a administração me abriu algumas portas. Fui para o banco, né, conhecer gente, ter contato com o público, e do banco fui para o setor de eventos. Conheci o dono de uma empresa de formaturas em 2007, me convidou para trabalhar com ele, e lá eu entendi que eu gostava de gente. Que bacana. Lá eu entendi que eu gostava de contato com as pessoas, né? E mais ainda, os valores e a missão da empresa ficou cravado em mim, assim, ficou tatuado em mim, porque eles tinham um lema, que era: nós trabalhamos com sonhos. Porque em 2007, a formatura de faculdade era uma coisa muito almejada. Não era como é hoje as faculdades, né? Não tinha tanta facilidade em ter um diploma, então era bem mais custoso. E ser mais custoso fazia com que as pessoas investissem muito dinheiro em formatura. E isso, para muitos, era o sonho da vida, né? Ter um diploma em mãos, né? E aí eu trouxe isso comigo. Fiquei com eles lá durante quase 8 anos. Depois eu me ausentei, porque eu fui terminar a faculdade, fui fazer uma pós-graduação, me casei, tive filho. Dei um intervalinho de 2 anos aí, mas entendi que o que eu gostava era de evento. O que eu gostava era de realizar sonhos. Porque é muito gratificante, e eu posso falar isso, às vezes pode até soar um pouco, né? É lógico que a gente trabalha, e isso é um trabalho, então o dinheiro é consequência. Mas essa não é a motivação principal do nosso trabalho. Não é mesmo? A realização, o término do evento, aquele final ali, quando o convidado passa pela porta e fala: muito obrigado, estava tudo muito bom.
É o que faz a gente estar todos os dias de manhã aqui no escritório para poder fazer um novo sonho, realizar um novo evento e tudo mais. Não Então, tem preço, né? não tem preço. Eu já tentei sair do segmento. É Já verdade. é verdade. Eu tinha um sonho que era ser professora. Ser? Desde o colegial eu queria ser professora. Falei, vou fazer química, vou ser professora de química. E aí me vi na experiência de professora. E não é o que eu quero. Eu gosto mesmo é de fazer eventos. Eu gosto mesmo é das noivas e de todas elas, né? De todos os contextos. Eu gosto dos noivos, eu gosto das mães de debutante. Então, assim, quando não há, às vezes a gente até tira umas férias, né? Para poder dar uma descansada. Lógico. Volta morrendo de vontade de ter contato com eles. Meu marido que fala, mas você não abandona os clientes nem nas férias, menina. Mas não dá, a gente não consegue ficar sem responder, Não. não é? Eu Porque eu, fico. por exemplo, eu trabalho muito com WhatsApp, não tem jeito. E Eu outra. faço o meu contato com eles e eu não ligo para isso quando falam, por exemplo, é um contato ou outro. Não. A partir do momento que o meu cliente assinou o contrato comigo, eu sou dele. É. Não consigo ser diferente, entendeu? Cada evento que acontece, né? E é realizado, e aí acabam-se, né, os trâmites principais, eu tenho a síndrome do ninho vazio. Tem, sim. Eu fico uma semana deprimida. Ai, Fico eu sentindo entendo falta. bem o que é isso. Às vezes eu recebo um áudio ou outro, assim, do cliente que já fazia, sei lá, uns 20 dias que não falava comigo, né? Depois que casou, aí manda, às vezes, um áudio para agradecer, para perguntar alguma coisa. E aí eu, ai, que saudade desse áudio, meu Deus, só voz. Ai, que gostoso. E me diz uma coisa, no começo, o incentivo que você teve foi dessa empresa, ou você teve incentivo fora, familiar ou de amigos? Você buscou alguém ou você realmente falou, não é o que eu sei, é o que eu quero fazer? Eu Você teve comecei, algum incentivo ou alguém que te puxasse e falasse, não, essa área não, o contrário também, né? como era uma empresa muito conhecida, então muita gente procurava para fazer casamento. E as especialidades eram formatura, eles não trabalhavam com outra coisa. Só que a filha do proprietário resolveu casar. E ele falou: quem vai fazer o casamento dela vai ser você. Eu falei: mas eu não faço casamento, eu faço formatura. Ele falou: não, mas você vai fazer o casamento dela, eu tenho certeza, eu confio no seu trabalho. Eu tenho certeza que você vai fazer. E aí foi o primeiro casamento que eu fiz. Foi o casamento dela formalmente, falando assim: vamos fazer um casamento. Porque já havia sempre uma organizaçãozinha extra com um amigo aqui, uma coisa ali, né? E aí esse E foi o primeiro. mesmo indo, né? Em Sim, casamentos, né? Como convidada. exatamente. Porque quando você trabalha com organização de eventos, seja qual for, se você tiver em uma festa, sempre vão te chamar para alguma coisa. Ou para acender a vela, para cortar o bolo, para organizar. Quebra o galho, né? É o socorro que fala, vem É, aqui que você sabe como resolver, não é isso? exatamente. E E aí me eu diz uma coisa, você tem lembrança do teu primeiro evento? Eu sei que foi esse o casamento, mas o primeiro evento fora a empresa que você trabalhava, sim, como foi essa primeira experiência sua, fora da empresa onde você começou? eu fiz o primeiro evento que eu fiz, eu lembro, e não vou esquecer nunca desse evento, a noiva chamava Alexia, e eu fiz gratuitamente, porque eu queria muito estar no segmento com a minha empresa. E aí eu estava fazendo freela, mas foi assim, tinha uma cerimonialista e ela ia fazer uma cirurgia e ela precisava que eu cobrisse ela nos eventos dela. Então eu sabia fazer, mas até então eu trabalhava para as outras pessoas e nunca para mim, efetivamente, né? E aí eu resolvi, uma amiga estava fotografando e ela falou: olha, eu tenho um casal, eles não têm cerimonialista, não tem quem organiza, não tem quem faça a decoração. Será que você pode me ajudar? Porém, é um casamento que a igreja está doando para esse casal, que eles são muito queridos na igreja e tudo mais. E você quer nos ajudar? Falei, bora lá. Abracei a causa, fui para a Olambra, comprei flores, montei a mesa do bolo, fiz a decoração da cerimônia.
Nossa! E foi o cerimonial dela. E eu me lembro que eu não tinha funcionário, né? Porque eu não tinha uma empresa minha. E eu tinha uma amiga muito querida e eu falei para ela, olha, eu vou fazer um casamento, você quer me ajudar? Mas não tem, eu tô indo lá sim, né? De bom coração. Aí ela falou, vamos, vou te ajudar. E aí ela foi, ela ficou o dia todo lá comigo, me ajudou com todas essas questões, e a gente fez o casamento dela e teve um jantar logo em seguida. E era para bastante gente, era coisa assim de 200 pessoas, sabe? Você mesmo que contratou o buffet e tudo mais, nesse Né? primeiro Assim, momento? casamento meio que comunitário, as coisas não eram. Todo mundo que estava lá não era profissional efetivo. Ah, tá. Então, assim, eu ajudei a alocar o material, mas a parte de cozinha quem fez foi o pessoal da igreja. A fotografia era uma fotógrafa realmente que era da igreja. O vestido foi uma pessoa que fez. Então, assim, alguns detalhes eram meio que doados e outros não, né? Então, organizei tudo isso, coloquei tudo isso para ela como um evento, porque ela tinha tudo isso, mas não sabia fazer tudo isso, né? E efetivamente fizemos lá o evento dela no dia. Então, esse foi o primeiro meu evento. Né? E esse primeiro evento teve alguns erros e acertos, mais acertos, coisas que você mudaria? Só estou falando do primeiro evento, porque eu acho que o startup da nossa carreira geralmente nos faz analisar muito, né? E o que a gente mudaria, o que não mudaria. Sim, mudou muita coisa. Mudou muita coisa. O primeiro evento, ele veio para eu... Como assim? Eu já tinha uma ideia, vamos falar, né? Mas o casamento em si, a cerimônia do casamento em si, era uma coisa que ainda me gerava muita dúvida. Então, quando eu fui fazer, eu estudei um pouco na semana sobre a cultura daquela religião, que era uma coisa que para mim era novidade. Então eu precisava saber se eu não ia cometer erros e acertos, né? E aí foi onde eu me deparei com muitos cursos disponíveis no mercado. E eu me lembro que na semana eu dei uma pincelada rápida, porque eu trabalhava ainda, né? E então eu não tinha tempo disponível para fazer só isso, né? E aí eu lembro que eu dei uma pincelada rápida assim num blog, foi um blog, olha, num blog de uma pessoa daquela igreja que mexia com eventos. E nesse blog ele ensinava meio que, né, falando como era a cerimônia daquela religião. Então eu dei uma pincelada nesse blog, perguntei para o pastor na época se realmente era aquilo, tirei dúvida, né? Ele falou que é, e eu falei, bom, vamos lá. E aí, mudei. Nossa, o quanto é importante a gente se aperfeiçoar, né? A gente A desse gente segmento, estudar para a não gente cometer precisa ser erros que às vezes podem ser catastróficos, né? Principalmente relacionado à religião, né? A gente precisa, nós que trabalhamos no segmento de eventos, celebrante, cerimonialista, assessor, a gente precisa ser curioso. É. Precisa se atualizar, a gente precisa estudar, a gente precisa aprofundar, estudar história. Eu nunca achei que eu fosse estudar história por causa do casamento. Estudei história. Por quê? Porque tudo tem significado, nada está ali por acaso. Claro. E esse significado muda de acordo com cada cultura, com cada religião. Então, na parte religiosa, para mim, foi tudo muito novo e não teve muitos erros, vamos falar assim, do contexto casamento ali, né? Mas, por exemplo, eu saí nas fotos da fotógrafa. Entendi. Coisa que eu não tinha muita noção, né? Então, hoje, se eu pego as fotos, eu tô nas fotos da noiva. Entendi. Em alguns momentos que eu não precisaria estar, né? Então, assim, Isso a gente vai aprendendo mesmo com a experiência, né? e A aí posição de celebrante, por exemplo, não é toda hora que eu tenho que estar lá aparecendo, é exatamente o que você está falando. Na hora dos votos, é deles. Na hora do beijo, é deles. Então, a gente tem que saber se posicionar, sim, né? exatamente. Na parte de recepcionar os convidados, né? Eu já tinha como eu disse, eu tinha uma noção que veio. Essa empresa que eu trabalhei foi uma escola muito boa que eu tive. Muito boa. Da prática, né?
Você começou lá na prática. Porque eles eram bem exigentes, assim. Eu me lembro que nenhuma funcionária podia usar rasteirinha no escritório, imagina no evento. Sapato fechado, tênis, essas coisas, de jeito nenhum, era só salto alto. Eles tinham uniformes lindíssimos, nós andávamos impecáveis. Era uma exigência da empresa não estar acima do peso. E maquiagem. Muita maquiagem o tempo todo. Então, assim, isso dentro do escritório, imagina fora nos eventos, como que é, né? Então, assim, e eles davam cursos e treinavam a gente, cursos de etiqueta, comportamento, atendimento. Então, foi uma coisa que enriqueceu muito para eu começar. Então, eu já tinha noção de algumas coisas. Mas, assim, hoje, eu mudei muito. Mudei mapeamento, mudei forma de atender o convidado. Nossa, do primeiro para hoje mudou muito. Meu Deus. Me diz uma coisa, você teve, assim, durante esses 10 anos, vamos dizer 16 anos, 10 anos de casamento, 16 na área de eventos em geral, algum desafio teu que você falou assim, nossa, foi o maior desafio que eu tive até hoje, como cerimonialista? Nossa, tem. Não tem um só não, viu? Conta um pouquinho para nós, qual que foi mais desafiador e por quê? Nossa, o mais desafiador? Alguma coisa que foi mais difícil de elaborar ou alguma coisa... Olha, são duas situações até, que assim, não que nunca é difícil, mas é muito preocupante porque não depende de mim. Quando não depende de mim, é um pouco complicado. E o cliente entender que isso não depende de mim, Sim. nossa, é mais difícil ainda, porque alguns não entendem que não. Porque assim, nós não somos Deus, nem tudo eu posso controlar. Claro. E principalmente no casamento, que eu trabalho com um monte de fornecedores. A gente às vezes tem 20 fornecedores diferentes trabalhando num único projeto. Não é fácil. E se um dá uma pisadinha fora da linha, às vezes ele pode prejudicar o trabalho de todo o resto. Claro. E às vezes eu não consigo fazer nada que possa suprir aquilo naquela, né? Por mais que eu faça, às vezes o convidado não percebe, tudo, mas o cliente, que foi quem contratou, sabe daquilo, né? E não depende de mim, então tem coisa que é difícil. Exemplo, vamos falar um exemplo, que já aconteceu isso uma vez, depois a gente teve uma segunda situação. Chuva. Tem que ter um plano B, né? A gente está tendo esses temporais aí, e aí eu ouvi assim, esses dias assim, ó, nossa, mas nunca teve um temporal desse. Teve sim. Teve um temporal desse há muito tempo atrás, antes da pandemia. Era o hotel Sol do Mogi, que tinha ali na rodovia, fazia casamento. E aí eu tinha um casamento e ela ia casar, a cerimônia ia ser ao ar livre na piscina, e a previsão do tempo era chuva. Então, Deus. o que a gente fez? Como sempre, na quarta-feira que antecedia o evento, a gente foi lá, montou a tenda, né? Preparou a parte coberta para que não ficasse encharcada a parte de baixo, tudo bonito. E na madrugada, na véspera do casamento, deu uma tempestade tão forte, que a tenda foi parar na parte de baixo, lá embaixo do estacionamento, toda retorcida. Nossa Senhora. Então, quando eu cheguei de manhã lá, na sexta-feira que antecedia o casamento, que eu montei na quarta, eu fui na sexta depois lá para ver como é que tinha ficado. Não existia mais a tenda foi arrancada da onde a gente tinha, e era assim, era uma tenda 20 por 10, gigantesca. Ela foi arrancada e parecia papel amassado lá embaixo, assim, ó, um gramado que tinha lá para baixo. Meu Deus. Aí eu te falo, olha o prejuízo do fornecedor. Esse fornecedor, ele tinha outro material para me atender. Como que eu falo para a noiva assim, olha, sua tenda tá lá embaixo? Não tem jeito, ela soube disso depois do casamento. Eu liguei pro fornecedor e falei, corre aqui, vê o que você consegue fazer. Esse fornecedor foi super solícito, foi lá, montou outra tenda, deixou tudo pronto. A gente ficou super apreensivo, com medo de acontecer de novo, né, nos dias seguintes, mas deu tudo certo.
Então, assim, não depende de mim. E se ele não tem, entende? Se ele não tem material para atender ela, se ele não arca com esse prejuízo, porque foi um prejuízo, eu ia ter que passar isso para ela. Foi graças a Deus que eu não tive que passar. Mas são situações. Aí teve uma outra situação também. Não tinha previsão nenhuma de chuva, o casamento era no gramado, tudo lindo, céu maravilhoso hoje. Quando foi a madrugada, que deu 2 horas da manhã, começou uma tempestade horrorosa. Não tinha previsão nenhuma de chuva no final de semana. Nossa. Eu acordei com o barulho da chuva, passei a madrugada inteira acordada pensando, meu Deus, e agora? Porque com aquela chuva ia encharcar todo o gramado que a gente ia fazer o casamento. E porque as pessoas às vezes pensam... O local tinha um lugar coberto, talvez, que pudesse passar? Não. Não. E aí a pessoa se preocupa só com a questão da cobertura, mas a gente tem a questão também do escoamento da água, porque se ele não tem um gramado que tem um escoamento bom, vira um lamaçal. Daí não consigo fazer o casamento, a noiva vai entrar arrastando barro. Sim, sim. Né? E aí eu me lembro que foi mais ou menos umas 4 horas da manhã, o noivo me ligou. Ele falou, Lídia, o que nós vamos fazer? Acabei de acordar com essa baita essa chuva e eu tô com medo. Eu falei para ele, olha, eu já estou em contato com alguns fornecedores, e eu estava mesmo, porque a hora que deu 3 horas da manhã, eu falei, vou ligar para todo mundo, eu quero tenda. Comecei a ligar um monte de fornecedor de tenda às 3 horas da manhã, você tem tenda disponível? E aí, 6 horas da manhã, um fornecedor de Campinas começou a descarregar o caminhão dele no salão, porque eu liguei pro dono do salão, acordei o dono do salão, para poder montar a tenda, porque o casamento era de manhã. Nossa Senhora, Lídia do céu. Aí eu falei para ele, ó, já estou em contato com todo mundo e já vou providenciar a tenda. Infelizmente, quando a gente tem que colocar, né, aos 45 segundos do tempo, alguma coisa no casamento, é um investimento que o casal não espera. Então, infelizmente, teve essa questão do investimento, mas o casamento aconteceu, o gramado não encharcou, porque a gente conseguiu montar a tenda a tempo para ele não encharcar. E 6 horas da manhã estava todo mundo acordado, estava escuro ainda, porque era época de inverno, estava escuro, 6 horas, todo mundo lá no salão, dono do salão, o cara da tenda, eu. Aí o noivo apareceu lá depois montando a tenda para a gente poder fazer. É nessa hora que você vê seu autocontrole, né? Eu sou extremamente ansiosa no sentido de como celebrante. Então, eu fico imaginando, eu jamais seria cerimonialista, porque eu ia infartar se acontecesse um negócio desse comigo. Ô, Rosana, sabe não tenho, eu ia ficar muito, muito preocupada. O pessoal brinca, fala assim, nossa, a gente olha para vocês é a equipe toda, né, que já aprendeu isso. Nossa, tudo tão tranquilo, sei lá atrás, tá um esfaqueando o outro, tá pegando fogo na cozinha, o bujão de gás explodiu, e a gente aqui... Não pode deixar aparecer, né? É tudo assim, não, ótimo, não, uma atrasadinha, 2 minutinhos na janta, mas é rápido, você vai ver. E já muitas vezes, e muitas, nossa. Então, assim, tem muita situação que realmente a gente tira o coelho da cartola, o cliente nem sabe disso. Porque o dia é dele, né? Então, por exemplo, eu já escutei de uma noiva falar assim, quando eu contrato, por exemplo, eu contratei, eu jogo na tua mão. Você tem liberdade para fazer acontecer. Então, eu falei, perfeitamente. Então, eu imagino que você também já deve ter escutado isso. Sim. Então, a gente realmente não pode passar para eles muita coisa que acontece, é a gente que tem que resolver, né? Assim, principalmente, existem coisas que envolvem custo. E aí, eu não posso falar no meio do casamento ou às vésperas do casamento, porque você sabe como eles ficam, né? Falar, tá, a gente tá aqui no meio do casamento agora, mas eu vou ter... um exemplo claro. A gente recentemente, tá, essas tempestades todas aí, nós tínhamos um evento aqui em Mojimirim e o casamento, a cerimônia do casamento foi feita em Conchal. E aí, durante a cerimônia lá em Conchal, não estava chovendo, o tempo estava fechado, mas não estava chovendo. A minha equipe ligava para mim o tempo inteiro. Por quê? Porque o espaço ele era semiaberto. E aqui estava uma tempestade tão grande que derrubou um dos arranjos no chão, quebrou o arranjo no meio.
consequentemente, derrubou uma parte... Peraí, só um minutinho, não entendi. A cerimônia seria em Conchal, a festa em Mugimirim, é isso? Isso, exatamente. Ah, tá. Aí nós estávamos lá na cerimônia, acontecendo a cerimônia lá, eu lá com uma equipe e a outra parte da equipe aqui na recepção, que eu sempre faço isso, né? Eu divido a equipe em duas partes e certo. Exatamente para isso, né? Para que se aconteça alguma coisa, tenha algum responsável lá. E aí, o que aconteceu? Começou uma tempestade horrorosa aqui, como o salão ele era semiaberto, começou a cair tudo, deu um estouro no gerador de energia, caiu a energia do salão. Ai. Não tinha previsão para eletro arrumar, isso tudo em 1 hora. Nossa, Lídia. E elas me ligando, né, para avisar o que estava acontecendo. Por quê? Porque elas já estavam tomando as providências aqui. Então, olha qual a importância de você ter uma boa equipe. As meninas já sabiam o que fazer. Elas só estavam me comunicando. Como que termina a cerimônia? Eu falo pro noivo assim, olha, você vai ter um custo agora de quase R$2.000 de gerador, porque a sua festa não tem energia e a gente vai trabalhar no gerador. Não dá. Acabei com a recepção dele. Né? Então, com quando certeza. é contratado, a gente é contratado para resolver as coisas que podem aparecer. Quando ele chegou lá, as meninas já estavam providenciando um arranjo, né, para ficar com a mesa de bolo preenchida, porque o arranjo que no chão trançalhou. Aí a parte de doce já tinha sido reposta, os convidados já estavam comendo, já estavam bebendo, a música já estava rolando, estava tudo bonitinho. Mas para que não agregasse custo, o que eu fiz? Eu falei para elas, a hora que terminasse, eu aviso vocês. Vocês pedem para ligar o gerador, faz o teste de som e iluminação e começa a rodar a festa a partir daí. E aí a gente vai levando, e enquanto a festa vai rolando, eu vou ficar que nem uma sarna em cima da eletro, porque eu preciso desse transformador funcionando, porque são 6 horas de evento. No gerador, meu cliente vai pagar uma fortuna. E aí foi o que aconteceu. Então, durante a festa... O gerador não aguenta tudo isso, aguenta? Ele até aguenta. O problema é quanto se cobra para usar. Entendi. O custo. Né? Sim. E aí ia agregar um valor muito alto. E aí a gente começou, e as fotos rolando, e aí a tempestade continuou. Nesse dia eu fiquei ensopada. A gente usa preto, não dava para ver. Mas eu fiquei ensopada, pé na cabeça. Por quê? Porque tinha tenda no espaço, numa parte aberta lá, mas a calha do espaço não estava dando conta de levar a chuva, então a goteirar lá, eu tive que puxar uma parte, para eu puxar essa parte eu tinha que sair na chuva. Então, assim, e tudo isso faz parte do nosso trabalho, porque quem que vai fazer? Se não for, quem que vai fazer? Né? E aí, durante o tempo todo que estava rolando ali o início das fotos que as meninas estavam fazendo, eu fiquei no celular com o pessoal da Electra. Gente, eu preciso de vocês. Aí, quando deu, acho que mais ou menos umas 3 horas de uso de gerador, a energia voltou. Eles conseguiram atender a gente com urgência, emergência lá, e deu tudo certo. E essa parte ninguém ficou sabendo. Tá aí então, que a gente vê o profissionalismo, né? Esse é o nosso trabalho. Nós somos pagos para resolver problemas caso haja, e não somos pagos para aparecer. Nós somos pagos para não aparecer. Eu escolhi esse não aparecer por causa disso. Quem tem que aparecer é o casal, quem tem que aparecer é o noivo e a noiva, a debutante, enfim, o anfitrião do evento, que tem que estar em destaque sempre, e não nós. Então, eu sei que o evento foi sucesso quando ninguém percebeu que o cerimonial estava lá trabalhando. Com certeza. E me diz uma coisa, mudando um pouquinho, né? Não vamos falar só de perrengues, né, que aconteceu. Você tem algum momento, eu sei que cada evento é uma emoção diferente, porque o evento é o que a gente costuma falar, ele é único, né? Cada evento nosso tem algo de especial que só tem nele. Mas você tem algo que você lê, por exemplo, só para comparar, eu fiz uma cerimônia, o sorriso da noiva foi algo tão marcante para mim, da felicidade, que eu não esqueço mais. Sabe, de um outro noivo pegar na minha mão e falar assim, nossa, quando eu peguei para acolhê-los,
que eu gosto sempre de acolhê-los, falar umas palavrinhas antes, né, de começar a cerimônia, para quebrar um pouquinho. E ele falou, nossa, como eu precisava desse aperto de mão. Então, isso é gostoso até para a gente que vai começar a cerimônia. Então, eu só quis falar isso para falar para você. Que momento para você, ou quais momentos você se lembra e fala, realmente foi uma emoção muito grande que eu tive nessa cerimônia, nesse evento? Tem alguns, né? Algumas noivas, quando eu vou na porta da igreja ou na própria cerimônia ecumênica, quando eu vou tirar elas do carro ou quando eu vou conversar um pouquinho antes com elas lá no carro, muitas delas passa isso, sabe? Assim, quando ela me vê, dá a impressão que tudo aquilo que eu estava sentindo. Entende? Ai, como é gostoso isso. Então, saber... A segurança, né? A firmeza de falar, não, ela está aqui, né? Saber que eu passei esse tipo de segurança para o cliente depois de 1 ano, 2 anos, é fantástico. Teve um casamento específico que nós fizemos que foi de uma cadeirante e alguns fornecedores não a conheceram durante o processo da assessoria. Exatamente porque o escritório tinha escada ou coisas do tipo, então foi feito online, né? E ela casou com um rapaz muito apaixonado por ela. Então, a forma como ele olhava para ela na cerimônia e teve todo um contexto assim para tirar ela do carro, porque ela não queria que ninguém visse tirando ela do carro, né? Foi uma cerimônia ao ar livre. Então, a gente fez um cordão de seguranças assim, né? Porque não tinha nada para puxar. Aí o irmão tirou ela do carro, colocou ela na cadeira, arrumamos ela na cadeira, e aí depois os meninos saíram, e aí o noivo pôde ver ela. Essa cerimônia não teve um fornecedor que não chorou. Ai, que lindo. O pessoal da filmagem, por exemplo, não a conhecia antes, né? Aí, quando eles ficaram sabendo que ela era cadeirante, foi a hora que ela chegou no espaço. Opa, voltou. Isso. Foi a hora que ela chegou no espaço. E não teve uma pessoa que não ficou emocionada com o amor que existia ali, sabe? Assim, porque muita gente acha... Porque essa energia a gente sente, né, Lídia? É impressionante. A gente sente a boa e a ruim, viu? Também. E aquela energia ali era uma coisa assim, porque ela estava extremamente feliz, né, ali naquele momento. E ele, a maneira como ele olhava para ela era uma coisa assim que não tinha palavras para descrever, sabe? E todo mundo chorou, eu chorei, minha equipe chorou, o pessoal chorou, todo mundo chorou, se emocionou com a noiva entrando, que é uma coisa assim, que pra gente deveria ser uma coisa, né, vamos dizer... mas não é. E a gente se envolve. Sim. Eu costumo dizer assim, eu sou meio mãezona, sabe? Eu sou meio mãezona, eu abraço meus noivos como se fosse, sabe, eu vou celebrar o casamento do meu filho, da minha filha, sabe? Eu sou, quem me conhece profissionalmente sabe que eu sou uma pessoa muito contida e muito séria no meu ali, né? E aí eu tenho até clientes que falam isso, falam assim, nossa, mas você é tão séria, não sei o quê, depois que passa o casamento, ou aí me conhece pessoalmente, fala, né, como pessoa, fala, nossa, vai ser completamente diferente do que você é na vida. Mas é porque eu venho de uma escola, de uma empresa de japoneses. Então, essa questão do profissionalismo era muito essencial sempre. Então, foi uma bagagem que eu trouxe, né? Que ali eu não posso me envolver. Eu preciso ser a profissional. Claro. Depois dali, acabou o casamento, né? Acabou todo o meu trabalho. Tem sim casais que eu trouxe para perto, que eu levei para a vida como amigos. Inclusive, tem casais que foram até meus padrinhos de casamento, que foram meus clientes. Ô, Lídia, me diz uma coisa. Por exemplo, desde a preparação até o grande dia, tem alguma coisa que te toca mais ou que você fique mais preocupada, mais tensa? Fornecedor. É porque você já tem uma equipe, você está há 16 anos no mercado, né? Então, quer dizer, mas às vezes nem sempre o fornecedor trabalha só com você.
Então, às vezes, não tem disponibilidade, né? É que, na realidade, eu não tenho um fornecedor apenas de trabalho. Então, acontece muitas vezes do cliente trazer o fornecedor. Né? Fui num evento, gostei do trabalho de fulano. E, às vezes, eu não trabalho ou eu não indico o fulano. E quando eu falo não indico, Rosana, é muito importante as pessoas entenderem que não é porque eu não conheço o trabalho, não. Quando eu não indico, é porque realmente eu já trabalhei e acho que o perfil daquele profissional não se encaixa dentro das qualificações que a nossa empresa estabeleceu como profissional de qualidade. Tá certo? Perfeito. O que acontece? Prejudica o meu trabalho no dia. Lógico. Se, por exemplo, eu tenho um déficit, vamos falar de buffet, se eu tenho, por exemplo, um déficit de mão de obra de garçom na praça, você sabe o que acontece com as minhas recepcionistas? Elas vão ser cobradas do tempo todo da bebida que não está sendo servida. Entendi. E às vezes a gente teve que entrar na cozinha e começar a servir bebida igual o garçom estava fazendo, porque eles não estavam dando conta da praça. Só que isso prejudica o nosso trabalho, porque eu deixo de assistir outras coisas, assistir não só visual, mas assistir de dar assistência. Não, sim, dar assistência, né? É que faz parte do nosso trabalho. E aí, quando termina lá as 8, 9, 10 horas de festa que teve, a equipe está extremamente exausta. E a qualidade do nosso serviço não é a mesma. E automaticamente vão falar com você, né? E o que aconteceu? Eu tapei o buraco? Tapei o buraco do fornecedor. Só que o meu cliente não sabe disso. Porque o meu cliente está aproveitando o evento dele, que o nosso intuito é fazer com que ele aproveite o evento, de qualquer forma, né? E aí, muitas vezes, acaba depois gerando um questionamento sobre o nosso trabalho. Mas... E falou que ia ter uma menina na porta entregando o bem casado, mas não tinha. Só que eu tinha 100 convidados ensandecidos querendo cerveja e não tinha também para servir, porque o pessoal, e aí, você quer que eu entregue o bem casado ou que eu sirva a cerveja? Né? Porque eu sou contratado para resolver o problema. Eu tenho que ir aonde a maioria vai sentir o déficit. Entendi. Entendeu? Eu tenho 100 pessoas querendo cerveja, eu tenho 2 pessoas indo embora e querendo pegar o bem casado. Entende? Eu tenho que ponderar. Por quê? Claro. Porque eu levo a equipe, obviamente, com uma sobra para o evento, né? Sempre tem um menino a mais ali que vai ficar meio que volante ali para a gente para situações como essa. Mas existem situações que eu tenho que deslocar a equipe inteira para resolver. Então eu tenho medo do fornecedor. O fornecedor é uma coisa que me tira realmente do centro de paz, assim, sabe? Porque o dito pelo não dito. Ah, mas me falou não vai rolar. Ai, nem fale. Tem que pôr no papel. Ah, mas falou, não. Mas então, falou para você, não falou para mim. Você tá me contando agora? E aí? Como é que eu cobro? Como é que eu cobro um documento que não tem, que foi dito? Então, isso é a única coisa que me destabiliza, assim. O pessoal fala, você não tem medo porque vai chover no final de semana? Não tem medo porque vai chover no final de semana. Para tudo que se dá um jeito. Já aconteceu com você, eu falo isso por experiência como celebrante. Por exemplo, você tem um contrato, você elaborou esse contrato com um profissional, um advogado, tal. Aí os noivos gostam de você, assina o contrato e esquece de ler, porque no meio do contrato tem situações, no meu caso, de pôr sim ou não, e explicar o porquê para eu ter o documento na mão. Aí você pega o contrato volta para você assinado, e ali não está marcado, quer dizer, o noivo não leu. Sim. Isso já aconteceu com você? Porque comigo também, eu falei, pode ler o contrato. 90% deles não lê. Por que eu falo para você que não lê? Porque existem depois, durante o processo de assessoria cerimonial, alguns questionamentos de trabalhos dos quais eu não faço. Então, por exemplo, lá no meu contrato está escrito detalhadamente o que é o meu trabalho. Sim. Antigamente, logo no começo, eu sentava e eu lia item por item. Meu contrato tem quase 4 páginas. Eu lia item por item do contrato com eles. Para eles entenderem o que eu faço. Qual é o meu trabalho, né? Mas depois da pandemia, com essas questões digitais, isso aqui é assinatura digital, enfim, ficou tudo muito mais prático. Mas a maioria deles não lê. É impressionante. Aí você tem que mostrar e falar, está aqui, né? Ou, olha,
lembra? Isso não é responsabilidade minha. Ó, uma coisa muito simples que não é responsabilidade minha e que acontece com muita frequência. Montagem das cadeiras da cerimônia. Ela eu falo, gente, ali é zona de ninguém. Porque, assim, não é responsabilidade minha. Não faço isso, não está no meu contrato. Não é responsabilidade do buffet. O buffet não faz isso, não está no contrato dele. Não é responsabilidade do decorador. Não está no contrato dele, ele não faz isso. É responsabilidade de quem? Então, todo casamento que tem celebração ao ar livre, a primeira coisa que eu falo, não é responsabilidade minha colocar as cadeiras e nem tirar essas cadeiras, porque ela tem que ser posta e tem que ser tirada, né? Vamos conversar com o seu buffet ou vamos conversar com o seu decorador, ele paga uma mão de obra a mais que vai fazer isso para você. Aí, o que acontece? Chega lá, ele falou que ia fazer. Não fez, ai meu Deus. Só que eu sou contratado para resolver problema, né? Aí você vai lá e põe, né? Eu fui pra praia? Não, fiquei pondo cadeira da cerimônia lá na cerimônia. É isso mesmo. Tá, o advogado, né, que a gente faz vários cursos, né, e o Daniel Del Rio, que é especialista em eventos, ele cita, né, que o correto é cobrar isso depois. Colocar um adendo e falar, adendo contratual lá, que qualquer trabalho feito que não esteja no contrato deverá ser cobrado à parte, patati-patatá. E cobrar do cliente depois. Mas é justo, né? Só que aí eu sou taxada como péssima profissional. Eu estou cobrando um serviço. Então, assim, a gente pega uns perrenguinhos assim. É porque eles não vão entender. Na verdade, eles vão falar assim, ela combinou, tratou um valor e agora é outro. Sim, entendeu? Exatamente. Mas por quê? Porque ela não leu o contrato, né? Exatamente. E lá fala que eu não faço isso. Bom, me diz uma coisa, já teve algum momento da tua carreira aí, como cerimonialista, que você tivesse algum problema com os noivos de você aceitar ou não recusar uma festa, um evento que você tivesse a responsabilidade de fazer? Demorei um pouco para começar a demitir clientes. Mas já entrei nesse padrão de demitir clientes. Quando a gente fala sobre demitir clientes, é sobre assim, Rosana. Eu sou um profissional. Da mesma forma que você vai no médico e ele é um profissional que te atende, você é atendido por um enfermeiro, né? Que é um profissional que te atende. Eu também sou um profissional. Claro. E dentro do meu contrato existem os itens e as cláusulas que, vamos dizer assim, resguardam tanto eu quanto o cliente de tudo que vai ser feito no trabalho. E às vezes o cliente ele esquece, não sei, eu tento entender isso até agora, mas eu não há anos já eu tento entender isso, mas eu não consigo. Ele esquece como tratar as pessoas. E quando você contrata um profissional, você não está comprando a alma dele e te dá o direito Exato. de fazer o que quiser e dizer o que quiser para ele, né? Então, o mínimo que eu prezo é ser tratada com respeito. Respeito, claro. E ter um respeito para com o meu trabalho. Porque eu já escutei assim, mas será que você é capaz de fazer? E aí, quando o cliente, no início, já começa a duvidar da sua capacidade, não vai dar bom lá no final. É verdade. Eu já tentei finalizar contratos, né? E eu sei que lá no final o cliente vai ficar insatisfeito. Eu posso fazer tudo o mais perfeito possível, mas não bateu, né? Às vezes o cliente te contratou por causa do valor, ou porque ouviu falar que é bom, mas não bateu o santo. Então, já tive situação de falar para o cliente, olha, porque no meu contrato o cancelamento pode vir de ambas as partes, né? E aí eu simplesmente, ele queria muito mais do que eu poderia oferecer, vamos dizer assim, né? Depois de ter assinado o contrato, que provavelmente não leu. Com certeza. E aí eu formalizei uma rescisão contratual por e-mail e faria novamente essa rescisão contratual
sempre que houver a situação onde a pessoa não tem respeito para comigo, para com a minha equipe e para com o nosso trabalho. Ah, mas você está certíssima. Eu acho também, é o mínimo que a gente espera é respeito, e se a gente está oferecendo um serviço, prestação de serviço, é porque a gente sabe o que está fazendo, né? A gente não vai entregar o mais ou menos. Então, é isso que eles têm que entender. Se ele está te contratando, ele não está contratando meio serviço, né? Com tanto tempo fazendo isso, é meio complicado. Então, eu poderia fazer tudo para o cliente, e o cliente ainda mesmo assim ficaria insatisfeito. E isso me deixaria bem chateada no final, porque nenhum de nós que é fornecedor de segmento de evento, acredito que, ou a grande maioria, não entra para fazer um evento com a intenção de não dedicar o tempo. De não deixar. Óbvio, claro. Afinal de contas, o sorriso é aquilo que você falou, o sorriso, muito obrigado, não só o reconhecimento, mas a alegria dele, a satisfação de ter feito, como a nossa também de ter feito um bom trabalho, né? O Cohen, que é o cerimonialista, né, das estrelas aí, que é a minha referência, ele costuma dizer assim que o cliente não tem obrigação nenhuma de nos agradecer. Aquelas postagens que a gente põe lá no Facebook, lá, o cliente não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Aliás, a gente nem precisava postar aquilo, porque foi uma prestação de serviço que foi feita, e geralmente quando você recebe o seu lanche, você pediu lá pelo iFood, depois você manda uma cartinha pro cara do... Eu sei que é um comparativo ridículo, mas assim, ele não tem obrigação de nos agradecer. A gente fez uma prestação de serviço, né? É isso que a gente não pode esquecer. A nossa prestação de serviço é a realização de um sonho, então precisa ser impecável. Mas ele não tem obrigação nenhuma de nos gratificar verbalmente sobre isso. Se ele fez, nós agradecemos, né? Ok. Se ele não fez, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, de serviço foi feita. Não significa que o evento foi um fracasso ou que ele não gostou, né? E a maior referência para dar um feedback do evento não é o casal. São os convidados, né? São os convidados. O casal, ele não percebeu e ele não tem noção de nada, de metade do que rolou ali. São os convidados. O convidado que sabe se a comida tá boa, se a cerveja tá gelada, se a música tá alta, se a música tá baixa, se animou a festa, é o convidado. Então, por isso que os noivos, eles estão envolvidos na emoção também do grande dia, né? Na emoção, no roteiro todo que existe com eles, né, para registrar aquele dia. O convidado não, ele tá do começo da festa ao final da festa. Realmente na festa, realmente na cerimônia. Então, é ele que dá o feedback maior. É verdade, você tem razão. E me diz mais uma coisinha, nós já estamos quase aí terminando, apesar que sempre a nossa conversa e as entrevistas são ótimas, né? Essa experiência toda de 10 anos teu, por exemplo, eu sei que você acabou de falar para mim, tudo mudou, foi muito diferente, e isso acarreta mesmo diferenças na nossa vida profissional. Por exemplo, no início eu também, eu falava, eu acho que eu não faria assim, quando você assiste aos seus vídeos, né, que você topa, eu na minha posição de celebrante, eu falo, não, eu acho que eu não faria mais assim, né? Em que mudanças para você você considera assim que são mudanças bem valiosas para hoje você atuar como você atua com a sua equipe? Por exemplo, Lídia antes, no comecinho, Lídia agora, profissionalmente cerimonialista. Eu, depois da administração, eu fiz recursos humanos e gestão de pessoas. O RH na minha vida mudou muita coisa, profissionalmente. Porque eu consigo entender o fornecedor. Eu consigo entender o meu colaborador. E não gerar uma rotatividade de colaboradores, de fornecedores, né? Até mesmo da parte do fornecedor ali para com a equipe dele, isso ajuda muito a gente. Então, o que mudou de lá para cá é que hoje assim, que eu digo de uns anos para cá, a gente valoriza muito mais as pessoas que trabalham conosco do que antigamente. Hoje eu brigo com um cliente se ele falar para mim que ele não quer pagar o staff. Hoje eu brigo com um cliente se ele falar para mim,
Quando eu digo brigo, eu explico as posições e faço com que o meu cliente entenda. Quando ele não quer colocar uma mesa para o meu staff jantar no evento dele. Eu faço questão que a minha equipe esteja sempre uniformizada, faço questão que a minha equipe esteja sempre com o material de trabalho, que é o rádio, os acessórios que a gente tem, as nossas maletas e tudo mais, porque eles precisam disso para fazer um bom evento. Eu faço questão que elas recebam treinamento. Por quê? Porque tudo isso faz muita diferença desde o atendimento do nosso cliente ao atendimento do fornecedor que está prestando serviço ali. Perfeito. Então, assim, é uma coisa que eu mudei, né, do começo, que é uma... Assim, o que acontece que a gente vê muito? É difícil, Rosana, quem quer trabalhar no segmento de evento. Quem quer trabalhar no segmento de evento ganhando pouco. Quem quer trabalhar no segmento de evento ganhando pouco, trabalhando muitas horas e no final de semana. Então, a gente precisa muito valorizar o profissional para não perder ele. E a gente vê muito o pessoal, quando eu falo pessoal, não estou falando só do segmento cerimonial, não. É todas as empresas. Sai pegando, sai catando um monte de profissional, trazendo. Profissional não, pessoas que querem fazer bico de final de semana. E aí não coloca um cursinho, não dá um treinamento, simplesmente joga a pessoa lá, e aí essa pessoa vai 2, 3 vezes, depois não vai mais e ele troca de novo. Então você vê aquela rotatividade de gente. Isso é ruim para a empresa, isso é ruim para o trabalho. Por quê? Porque cada hora tem uma pessoa... Bastante para você, porque você tem cada equipe nova que você coloca tem que explicar como é o seu jeito e como sua empresa quer, né? Exatamente. Então, isso prejudica o nosso trabalho, o trabalho do outro, porque nós somos elos, né? Um fornecedor é ligado ao outro. Então, isso é uma coisa que eu mudei na nossa empresa, eu faço questão. A Fernanda fez 7 anos que está com a gente agora. A Juliana fez 5 anos que está com a gente. 5, não, 6. O Agnaldo fez 6 anos. O José vai fazer 2. Então, assim, é uma coisa que eu faço muita questão, que fiquem conosco muitos anos, para que a gente consiga, não só eu, mas eles, trazer essa cultura também para os fornecedores. Porque facilita muito para a gente o nosso trabalho. Com certeza. Então, é uma coisa que a gente mudou e que eu pretendo sempre buscar melhorar essas questões do tratamento das pessoas, de lidar com as pessoas, a parte do recursos humanos mesmo ali do evento, em contexto geral. E mesmo porque a gente tem o que a gente fala muito de parceria, né, profissional, esse feedback é muito importante, porque da mesma forma que eles confiam em você, você confia neles, que sabe que vai sair o trabalho, né? Outra, tem fornecedor que, a hora que fala, né, é a Lídia que vai fazer. Nossa, o fornecedor até pula de alegria. Eu até brinquei esses dias no Instagram, fiz uma postagem de um fornecedor que recebeu um roteiro meu. Mandei roteiro, como eu mando sempre segunda ou terça-feira, para todos os fornecedores. E aí ele respondeu assim, nossa vida, trabalhar com você é outra coisa. Mas não é uma questão de vangloriar o meu trabalho, não é isso. Mas é uma questão de o quanto você se dedica no seu trabalho para com o fornecedor também. Claro. Porque se eu passo segurança para ele, entende? Assim como eu passo para o meu cliente, ele sabe que ele vai chegar lá e tudo que ele precisa para fazer o trabalho dele vai estar pronto e esperando ele ir lá fazer acontecer. Com certeza. Então, é sobre... Esse é, por exemplo, a relação do que você está falando do seu fornecedor, porque eu, na posição de celebrante, nesse caso, eu sou sua fornecedora. Sim. E essa ligação nossa é muito importante, que o mercado hoje aqui está começando a entender. Exatamente. A importância do celebrante e da ligação dele, do celebrante com o cerimonialista. Tem que estar afinado também. Eu preciso muito mais de vocês do que vocês de mim. Porque se vocês não fazem o trabalho de vocês, como eu disse lá no início, prejudica o nosso. Sim. Então, preciso ter essa boa convivência, né? Com todos eles. Óbvio, aí a gente fala assim, né? Tem muito isso no nosso segmento. Ai, fulano de tal não gosta de Beltrano de tal. Gente, eu não gostar da pessoa. Pessoa é uma coisa.
Se ele vai lá e faz o trabalho dele impecavelmente, ele vai ser um fornecedor que eu vou indicar com certeza e vou querer trabalhar, porque eu estou falando do trabalho dele. O que ele faz fora da minha é problema dele. A gente tem que saber discernir, né? Exatamente. E diferenciar o que é profissional e pessoal, claro. Então, essa valorização do ser humano... Imagina se você tem um problema na tua família, alguma coisa, e tem aqui um evento, e se você passar isso, não tem como, né? A gente tem que saber ser profissional, claro. Eu trabalhei 2 vezes com uma fornecedora e ela teve grandes perdas nas vésperas dos meus eventos. Num ela perdeu o filho e no outro ela perdeu o irmão. Ela entregou um trabalho impecável. Por quê? Porque uma coisa não tem a ver com a outra. Entende? Mas você tem a sua palavra, tem que entregar, né? Exatamente. E o que aconteceu? Eu, como fornecedora e como, né, gerente ali de toda a situação evento, eu super entendi a situação dela. Tanto que eu entrei em contato, perguntei se ela precisava de ajuda com alguma coisa, se eu podia fazer algo por ela no evento, né? Porque, não sei, às vezes ela não consegue transportar, às vezes... Enfim, situações podem acontecer. E ela falou, não, tá tudo certo, a única coisa que eu vou pedir para você é que eu não vou poder desmontar à noite. E entrei em contato com o fornecedor do local, falei, ó, não vai ter essa desmontagem. Se ele precisasse que a gente retirasse na madrugada, eu ia dar um jeito de fazer a retirada na madrugada sem a presença dela. Entende? Então, eu acho que é isso. Essa coisa de cuidar do fornecedor e cuidar do cliente é imprescindível para nós que estamos aí gerindo toda essa questão. Que é uma coisa que eu, a cada ano, tento fazer melhor, vamos falar assim. E a gente está sempre aprendendo e sempre evoluindo, né? Sim. Senão, em qualquer profissão, né? A gente está sempre se transformando, né? Senão não tem sentido. Porque a gente trabalha com o ser humano. Se a gente não se transforma, se a gente não evolui, quer dizer, não tem condição de trabalhar. Exatamente. Tem coisa que eu prefiro resolver pessoalmente, nem pelo WhatsApp, você acredita? Acredito. Eu indo aí. Por quê? Porque como eu sou muito seca no WhatsApp... Mas é falta de tempo, né? E a palavra escrita não é a palavra dita. Não é. Aí eu agendo para conversar, falo, eu vou dar um pulo aí, a gente conversa, porque eu quero que a pessoa entenda a minha posição e a minha colocação, sem que eu pareça ser agressiva, né? Sem que crie uma situação. Eu não sei se com você, como cerimonialista, com os noivos, acontece isso, mas comigo, conosco, como celebrante, o primeiro contato é pelo WhatsApp. Eu queria saber do seu serviço, como é que é e qual é o valor. Não, eu quero conversar com você. Eu quero apresentar o que eu te ofereço. Sim. Eu quero mostrar quem eu sou. Não é simplesmente mostrar um preço ou falar o que você quer saber. Como é que eu falo de uma celebração e do meu serviço numa conversinha de WhatsApp? Não dá. Perfeito. Não tem condição. Você tem toda a razão. A gente tem que ter... E outra, com a gente, quando eu falo a gente, é cerimonialista, fotógrafo e filmagem. Tem que ter empatia. A gente passa muito tempo junto. Então, você precisa gostar da pessoa, você precisa se sentir acolhido, você precisa, sabe? Você precisa disso. E você só tem isso pessoalmente. Sim. Não tem como. Eu falo antes de qualquer coisa. Dá um pulo no escritório, a gente conversa. Você vai me conhecer, você vai conhecer a nossa ferramenta de trabalho, a forma como nós trabalhamos. E aí, se você achar interessante, a gente fecha o contrato. Exatamente. Tá certinho. Nossa. Pra peneirar aquela questão que eu falei para você de ter que demitir cliente. Minha querida, nosso tempo está acabando. Eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem não só para os seus clientes, para os nossos noivos, mas para os nossos colegas de profissão também. Que você passasse algo que saia do seu coração, não só para os nossos colegas, como os nossos noivos, principalmente. Eu acho que o slogan da nossa empresa que está aqui atrás de mim, ó. Isso! É algo muito, muito significativo. Eu tenho ele até tatuado aqui no braço. Eu não consegui ler. Leia para nós. Amor no que se faz é o segredo. Ah, com certeza. Lindo. Não
se tem alguém que pensa que é mil maravilhas o segmento de eventos, é sacrificante. Não ganha-se tão bem quanto as pessoas imaginam. Tem muito mais status do que parece, do que dinheiro. Tem muito mais aparência do que realmente lucro. E não adianta. Todo mundo que está aí há mais de, sei lá, 5 anos no segmento é amor. É amor. Se você não colocar amor em tudo que você for fazer, por mais profissional que você seja, que nem eu escuto muito, que você é sério, mas é com amor. Porque você abdica da família, dos filhos, dos amigos, da vida social. O seu tempo é integralmente voltado para os seus clientes. Isso tudo precisa ser muito considerado. Então, amor no que se faz, com certeza, é o segredo de tudo. Ai, não tem mais o que falar, porque fechou realmente a nossa entrevista com chave de ouro. O amor é tudo, né? O amor, o respeito é algo que não tem preço. Não tem. Né? Não tem preço. A gente tem que fazer o que gosta, se decidiu fazer, tem que ser com amor realmente, com o coração. Minha linda, muito obrigada. Obrigada pela sua disposição. Que entrevista. Eu não tenho o que falar. Você trouxe muita coisa para nós, muita informação. Que trabalho belíssimo que você faz. Que você tenha muito mais sucesso do que já tem. Que continue e não perca esse amor, porque realmente é isso que vale a pena no nosso mundo de eventos, né? Muito obrigada pelo convite, Rosana. Espero te ver em breve. Se Deus quiser. Se Deus quiser, estaremos juntas. Olha, um abração para você. Eu quero também deixar um abração para quem nos assiste. Agradecer à Unicel TV por essa abertura aqui neste canal, para que a gente possa enriquecer cada vez mais o nosso mercado de eventos. Tá bom? Beijão, querida. Até breve. Até breve.